Evangelho do Senhor Jesus Cristo, capítulo 10, verso 10. Vamos ler todos, é um verso só, onde iremos basear a exposição da mensagem desta noite. João, capítulo 10, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor, leamos todos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Guarde o Senhor sua palavra em nossos corações, que o seu Santo Espírito nos ilumine, nos faça trazer à memória o que pode nos dar esperança de tão profunda palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar da celebração da vida. Qual a importância disto hoje? Por que é necessário falar de celebração da vida hoje? Os números, se recorrermos a ele, são extremamente negativos. Mostra que nunca se morreu tanto no mundo. E a estatística diz, parece uma redundância, eu achava que isso era um erro, mas na estatística diz de morte matada, ou seja, as pessoas que foram mortas e não que morreram naturalmente. Aqueles que foram vítima da violência de um contra o outro, seja por um intermédio de uma autoridade constituída em busca de manter a ordem, seja pelos humanos entre si, discordando dos outros e, dado a banalidade da vida, tiram a vida da maneira mais fútil possível, seja pela compreensão da própria vida, adotando-se, por exemplo, a lei do aborto, adotando-se também a eutanásia, as mortes assistidas. Por fim, está uma gama de possibilidades pelas quais nós justificamos a importância desse tema. Não é mais valorizada a vida como foi proposta. Imaginemos, portanto, que a razão maior para nós celebrarmos a vida é lembrar quem é o autor da vida. Talvez aqui esteja a raiz do problema. Quando não se aceita que o autor da vida seja Deus, o Criador, a vida fica sem origem, fica sem causa. Muito facilmente nós nos dissuadimos dela, nós nos desfazemos da vida ou das condições da vida. Tem sido assim na história da humanidade. Porque quando nós temos um mínimo de compreensão de que a vida pertence a Deus, nós temos mais razões para cuidar dela. Nós começamos a nos encher de informações que vão trazer a nós argumentos para dizer, não, eu vou cuidar sim da minha vida, porque ela não pertence a mim. Esta vida é do Criador. Eu devo ela a Ele. Enquanto ela estiver comigo, eu vou lutar para que com ela eu louve o Criador. Mas onde está essa compreensão? Quem exerce essa compreensão? Estamos a viver isto? Eu esqueci o nome do cidadão que eu vou citar hoje, mas um dia eu vou trazer por questão de honrar aquela pessoa. Há um documentário muito antigo, antigo para o presente, será que está correndo muito rápido, né? Deve ter 2 décadas e meia talvez, que era um artista plástico brasileiro, criado aqui na zona norte de São Paulo, um rapaz humilde, pobre, e ele desenvolve os seus talentos e se torna um dos maiores artistas plásticos do mundo, reside em Nova York. E ele casa-se, tem um filho, a família crescendo, ele diz, olha, agora eu vou cumprir um desejo do meu coração. Eu vou voltar ao Brasil. E eu quero usar parte do que tenho, parte do que sou, para o meu país. Convence a esposa de que vai fazer isto, chama os seus assistentes, diz onde quer ir, e é no maior lixão da América Latina, chamado Jardim Gramacho. Ele decide ir para lá. A esposa olha, se assusta, mas você vai ficar lá? Ele diz, só 2 anos. Só 2 anos passa logo. Mas você tem certeza? Olha ao redor.
é uma cidade de lixo. Ele diz, amor, é para lá mesmo que nós vamos, eu vou com a minha equipe. E assim decidiu ir para lá. Ele, quando vai chegando, faz um sobrevoo, era uma pesquisa muito bem subvencionada, tanto com o recurso dele como recurso do Museu de Nova York, ele vem ao Brasil, e ele tem frases pontuais, não vou narrar toda a história, ele tem uma das frases pontuais que ele diz, olhando de cima, é a primeira vez na minha vida que olhando de cima é feio e olhando de baixo é bonito. Geralmente de cima a gente vê tudo perfeito e de baixo a gente encontra os defeitos. Ele diz, olhando de cima, era um lixão sem fim, e ele uma hora disse, realmente a esposa tem razão, eu vou ficar aqui, montar um barracão, ele e a equipe dele, para trabalhar o tempo que fosse necessário para fazer o que ele desejava. O desejo dele era, com todo aquele lixão, transformar em arte, para com o recurso da arte, devolver as condições para aquele povo do lixão viver melhor. Ele mora ali por esse tempo, começa a conhecer as pessoas, e ele diz, é incrível, quando eu pus os pés no lixão, tem todo o documentário, o nome chama-se Lixo Extraordinário, ele põe os pés dentro do lixão, como todos, ele começa a fotografar e a filmar, e ele escreve dizendo, o belo do lixão é a alegria das pessoas, porque eu sempre imaginei que quem vive aqui jamais daria um sorriso, viver dentro desse lixo, desse mau cheiro, a caçamba de lixo é quase jogada em cima deles, eles se desviam e vão catar o que lhe interessa. E é uma brincadeira, é um sorriso nos lábios. O homem que me refiro é o que organiza. Ele dá uma entrevista, começa dizendo assim, nunca estudei, não tenho nem fundamental, ele dizia, não tenho nem o ensino fundamental e muito menos superior, mas eu vou falar o que eu penso. Faz uma fala bonita, está lá no documentário. Mas ele termina dizendo assim, eu digo para todo mundo, sobe no caminhão e vamos pegar o lixo. Não deixe um só que interessa para a gente fora, porque 99 não é 100. Essa frase marcou, 99 não é 100. Como foi o cântico do conjunto há pouco tempo? Estão lembrados? Nosso Senhor é aquele que vai atrás de uma. Para ele, essa frase cabe muito bem, né? 99 não é 100. Ele vai atrás de uma ovelha perdida. Como aquele documentário me ensina. Volta os olhos ao texto especificamente. João é o último que escreve. Há uma discórdia das datas, como a maioria das datas. Uns dizem que foi por fim dos anos 70, outros por fim dos anos 85 da Era de Cristo. Nesse período aí está essa data dessa bela escrita. Dos 4 evangelhos é o último. Ele narra com muito mais afetividade. Ele mesmo se coloca, né, a maneira dele dizer, eu sou o mais amado por Jesus, porque eu vivi muito junto dele, eu demorei mais junto dele. Então ele faz as colocações. Esse é o personagem central do evangelho, é Jesus. Ele trabalha com a ideia de João, que é o precursor. Neste evangelho tem uma das falas única, que é interpretar Jesus como o verbo da vida, aquele espírito que se faz carne, aquele verbo que se torna palavra, para que tivéssemos conhecimento, nos aproximássemos dele. Então a afetividade está nesse sentido, não que Jesus amasse mais ele do que os outros, mas é que com a convivência dele, a aproximação dele com Jesus, ele transforma aquele milagre da ressurreição numa presença. Tal é a narrativa dele. Realmente é uma narrativa muito forte, muito próxima. Ele quer mostrar o quanto Jesus amava e ama as pessoas. Quando eu concluo essa explicação do Evangelho, eu me lembro também de uma outra informação muito preciosa. É que naquele contexto, amar era uma palavra extremamente discutida já. Há 5 séculos atrás já discutia. O que é amor? Amor gera prazer, não gera? Essas discussões permeavam aquele ambiente. Recordando isto, Jesus Cristo viveu num ambiente do mundo judaico, religioso, e no mundo helênico, da filosofia que permeava aquele ambiente.
Jesus Cristo não criou um outro idioma. Ele falou no grego comum, usou as palavras que já estavam lá, dando o significado dele para aquelas palavras. Então ele foi muito bem compreendido por isto. Ele usa uma linguagem comum que todos começam a entender. E aqui é necessário esclarecer que o amor que ele se referia é um amor muito diferente de muitas concepções, que se pensava no amor material, se pensava no amor interesseiro, se pensava no amor mais generalizado. Ele vem dizer que o amor que eles têm a passar é um amor extremamente específico. E aí vamos observar esta noite como é que ele deixa isso mais claro. E aí eu traduzo que celebrar a vida é viver os evangelhos. Celebrar a vida é viver os evangelhos. Como podemos entender isto? Primeira parte que eu dividiria para compreender esse único versículo, quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. E aí ele faz uma distinção muito interessante, que está intimamente ligada ao Salmo 50, verso 18, que nós lemos. Ele diz, preste atenção com os ladrões. Olha só, o Salmo 50, verso 18. Ele diz, se vês um ladrão, tu te comprases com ele. Olha como é cheio de significado isto, né? Cuidado com os ladrões que te oferecem uma meia-vida. Cuidado com os ladrões que te oferecem uma vida momentânea. Um prazer imediato, um conceito falso de amor. Então, celebrar a vida é viver o evangelho, porque ele é boa nova de salvação. Qualquer proposta que não venha com este argumento não me serve. Qualquer evangelho que venha me tornar mais espetacular não me serve. Evangelho que venha me fazer promissor não me serve. Evangelho que venha me curar de uma doença incurável não me serve. Me serve o evangelho que me salva, que me tira do mundo dos perdidos. Este é o evangelho que vai levar a celebrar a vida, porque qualquer outro evangelho, além do que Paulo já acrescenta, seja ignorado, ele pode nos iludir, ele pode ser este ladrão da nossa felicidade, ladrão do prazer de seguir a palavra. Cuidado, para não estar celebrando a morte, pensando que celebra a vida. Quantas vezes vemos isto? As histórias estão por aí, para servir de argumentos paralelos a este meu ponto primeiro de exposição. Quantas pessoas saem para supostamente celebrar a vida e voltam mortos? Imaginar que é esta a celebração da vida? Estamos cheios de exemplos, lamentavelmente, de pessoas que já estão desistindo de viver. E eu coloquei aqui para a gente abordar da seguinte forma: viver o evangelho é ter consciência que não estamos perdidos. O ladrão, ele aponta caminho, e para que eu saia no caminho, ele me convence que eu estou perdido. Nem sempre perdido é a pior coisa. Encontrar alguém que diga, olha, vamos para esse caminho, vamos para essa proposta, ali é melhor, aqui tem mais argumentos para sustentar você, rapidamente você se acha achado. Mas cuidado, porque não há nenhum de nós perdidos. Ainda que não esteja nos caminhos do evangelho, há um Deus que te vê. Há um Deus que trouxe ao mundo um evangelho para acabar com a perdição. O evangelho é para a salvação. Quer viver o evangelho? Viva com a alegria de quem está salvo. Não viva na dúvida de quem está perdido, nas incertezas de quem está perdido. Celebrar a vida é viver o evangelho e afirmar, sim, estou salvo. Salvo nesse sentido, de compreender o sentido da vida. Eu sei por que estou vivendo. Cuidado com os ladrões. Os dois textos abordam isso. De manhã falamos também em Deuteronômio, já advertindo para isso. Diria também, como segundo argumento para a compreensão de que viver o evangelho é celebrar a vida, nós temos também uma mensagem mais assertiva. É possível viver. Parece que nós esquecemos que viver como Jesus acaba de anunciar. Nós estamos aceitando uma vida pela metade. O que é uma vida pela metade? É a vida que acaba aqui. Então você se mata para viver o quanto pode aqui. Vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a vida. Escutamos muito isso. Aproveitar a vida parece que vai acabar. Então que evangelho é esse que você está seguindo?
não é? Vamos aproveitar, então vai acabar? Ora, é um evangelho que seja ignorado? Porque o evangelho que te salvou é para a eternidade. Vamos celebrar a ceia. É dizer, Cristo ressuscitou para que nós vencêssemos a morte. Então, é possível viver para sempre. É o que Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida, como é a última palavra, plenamente. Em algumas traduções é abundantemente. Então, um versículo só, cheio de ensinamentos. Celebrar a vida é viver o evangelho da salvação, o evangelho da vida. Eu não estou salvo para morrer, eu não estou salvo para existir e amanhã desaparecer, eu estou salvo para viver plenamente. Vamos construir nossa caminhada assim, vamos viver plenamente. Lembre-se que aqui também é dito que quando nós vivemos como se fosse plenamente, mas sem ser, ele adverte para que tudo isso que estamos vivendo vai ser colocado às nossas vistas. Como é que você vai se apresentar diante dele? Está vivendo como um perdido, encantando-se com os ladrões, encantando-se com os que vivem no erro? Errar é da nossa natureza, arrepender-se é da nossa espiritualidade. Se queremos de fato caminhar para a vida, ou fazemos isso pela prática do perdão, ou vamos nos encantar com os ladrões e seremos sequestrados por eles, o que é feito dia a dia, quando as mínimas coisas nos afastam de viver de uma forma feliz. Olha que explicação paulina. Quando eu coloquei aqui para a gente avaliar, o que é então não viver plenamente? É quando nós começamos a perder. Mas a salvação não se perde? Não é isso que eu estou me referindo. É quando começamos a perder a oportunidade de edificar-se e edificar os outros. Tiago dá uma aula nisso aqui. Tiago diz, olha, quem diz que está plenamente religioso e não refreia a sua língua, está mentindo. Então, a que eu me refiro com perder? No espírito que Paulo explica à igreja de Coríntios, eu perco quando eu não me calo, eu perco quando eu não administro esses meus lábios, eu perco quando eu não administro os meus olhos, meus pensamentos, são eles que me fazem ver o que não deveria ver. É assim que deixamos de viver plenamente. É quando não vemos as coisas como Deus quer que vejamos. Viver é possível quando eu começo a colocar a minha expectativa na vida eterna. Ora, já estou ciente que por mais ilustre e requintado que sejam os ladrões da vida, eles pararão na morte. Eu não. Eu fui salvo para a eternidade. É possível viver aqui com essa tranquilidade. É esse esteio que teremos, porque no fundo nós recorremos aos ladrões da vida pelo medo da morte. E aí é o último argumento que eu utilizo. Se nós começarmos a corrigir esse percurso, de que, de fato, celebrar a vida é viver os evangelhos, o evangelho não pode ter dúvida, é para a salvação. Com esta segurança, vamos viver, construindo boas relações, testemunhando para o mundo o que é viver. Por último, é bom lembrar que as boas novas do evangelho é ter outra consciência. É o que é viver plenamente. O que Jesus nos ensina? O que era para ele? O que era a vida plena naquela época? Onde essa loucura de consumismo não era tão divulgada e implantada. O que era viver plenamente? Talvez seja a lógica do 99, não é? Ficou um. Quem é maluco para gastar o seu tempo com um? Eu vou segurar os 99. Eu fico melhor com essa lógica dos 99 do que com um. Viver plenamente é essa intensidade de que os 99 a ele pertence. Eu vou atrás do um que não é dele. E aí você entra no espírito de 1 João capítulo 4, quando ele desenvolve esse tipo de entendimento. Não haverá a plena divulgação do evangelho se nós não amarmos o próximo. Porque quem diz que ama o próximo e que conhece a Deus e não ama o próximo, não vive plenamente. É um evangelho da ilusão. Ah, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu louvo e não amo o próximo. João diz, isso é impossível. Porque Deus é para ser anunciado ao mundo. Como eu disse hoje pela manhã, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus.
embaixo, no último versículo, ele diz: e quem não vê a Deus, não tem como estar salvo. E agora? Que enrascada é esta? Ora, é que o testemunho é nosso. Somos nós que vamos sair daqui mundo afora, para o nosso, da nossa casa, para onde estiver, vamos dizer quem é Deus. Deus é o amor que eu posso expressar pelas pessoas. É dizer ao mundo que eu sou o que eu sou, porque eu fui alcançado pelo Evangelho. As boas novas é assim. É um engano imaginar que boas novas faz um grupo seleto de prestigiados, pessoas reservadas. O Evangelho é um servo, o evangélico é um servo, não tem onde reclinar a cabeça, é diuturnamente dizer ao mundo: eu fui alcançado por Deus. Parece-me que entenderam errado. Deixa o um lá fora, fica os 99 dos privilegiados. Não é esta a lógica de João 10:10. Esse é o bom pastor, é assim que começa o capítulo 10. Então, concluiríamos dizendo: se de fato precisamos celebrar a vida, o caminho é viver o Evangelho. O Evangelho que estamos acostumados a ouvir. Acredito que a maioria dos que estão aqui, há uma visita apenas, mas a maioria estão cansados de me ouvir aqui. Que, de fato, viver o Evangelho, viver as boas novas do Evangelho, é ter essa segurança. Mas lembrem-se, quero terminar com esta reflexão: viver o Evangelho não é pensar num povo exclusivo. A única nação que se achou exclusiva, que era a nação de Israel, errou na sua aplicação. Ela foi exclusiva para este papel. Nós somos exclusivos para esta missão. Qual a missão? Dizer ao mundo quem é Deus. Viver é entender o significado. Nós somos criados para honrar e glorificar a Deus. Quando estiver fazendo isso no auge da sua vida, que não significa recursos algum, mas significa comunhão com Deus, é para dizer ao mundo: eu vivo o Evangelho. Essa é a vida plena. A vida plena é construída assim. Lamentavelmente, a vida tem sido banalizada, porque começamos a colocar outras expectativas. Construímos uma estrutura diferente dessa que eu acabei de expor. Imaginamos que viver é ter, isto é, exposto aos milhões, convencendo as pessoas de que viver é ter. Me assusta muito isto. A maneira como que se coloca, parece que o mundo é o mundo da tecnologia. Geralmente eu escuto isso, eu pergunto: para que mundo vocês estão falando? Coloca isso dentro dos 7,2 bilhões de habitantes, 7,3 já. Observa quantos tem essas ilhas de tecnologias que nós nos referimos. Nós somos, em nome de uma inclusão, mais excludentes do que nunca. Como é necessário abrir os olhos para isso. Estamos cada dia mais perto da vinda, do encontro, onde todas as obras são passadas à vista. Ele vai nos perguntar, e eu espero que esse discurso de Paulo tenha morrido lá, que nós não escutemos isto. Vocês se ajuntam para pior. Imagine que testemunho. A carta era aberta para a cidade, para o povo. Chegou para nós. Vocês se reúnem para pior. Que triste se lê isso de uma igreja. Ah, mas isso não mudou. Lamentavelmente. Pois esse ensino aqui era para mudar. Não era para fazer fofoca. Aqui Paulo estava dizendo para mudar. Que pena que é assim. Então, se nós não tivermos esta mudança, que mudança queremos do mundo? Eis é o grande desafio que eu encerro dizendo: estamos cobrando do mundo o que o mundo não tem para oferecer. Quer uma sociedade melhor? Ou ela parte de você ou não tem mesmo. A sociedade parte de quem tem consciência de uma vida plena. A melhor sociedade parte de quem tem certeza de que tem um Criador, que é a Ele que prestamos conta. É a Ele que devemos isto. Eu recordo que me disseram que um dos nossos professores em sala de aula aqui disse exatamente algo semelhante, que cuidar da vida é cuidar bem do seu corpo. Está doente, vai se tratar. Está com fome, vai comer. Ah, não tem o que comer, pede. Nós não temos explicações nenhuma que justifique maltratar o corpo quando este é o templo do Espírito Santo. Quando é com ele que eu vou dizer ao mundo o quanto Deus me ama. Isto é celebrar a vida. Nós precisamos viver isto. Tenho muito contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles mostram as estatísticas dos telefonemas
e telefonemas que chegam a ele. Todo dia, toda hora, não tem limite para eles atenderem as pessoas desesperadas com a vida, sem contar os que não ligam. Esses são os que ligam. E vejam, a clínica nossa de atendimento no Projeto Mackenzie não tem agenda de tanta gente que está desanimado com a vida. Igreja, chegou ou nunca deixou de ter essa hora de dizer ao mundo: o nosso Criador vive, o nosso Redentor vive. Ele venceu a morte. É disso que temos que nos lembrar. É para Ele, para honrá-lo, que nós vivemos. E a melhor maneira de honrar o Criador é dizer para as criaturas: não morram mais. Cristo vive e está voltando.